saúde mental, álcool e outras drogas. Eu quero registrar aqui a presença do Zouley Vargas, de Córdoba, que está representando a pró-reitora da Unesc, a Graziela Boni. Quero também registrar a presença do subtenente Wagner, representando o 28º GAC. E, claro, todos os professores que estão aqui acompanhando os alunos, e todas as escolas que estão aqui representadas. Eu gostaria muito de iniciar agradecendo, né, essas escolas por se fazer representar aqui neste momento tão importante, que é aqui que a gente vai já estamos discutindo há algum tempo, mas o público realmente aquele público que precisava estar na audiência pública para nos ajudar a construir essa política pública, hoje realmente está presente, que são vocês. Que toda essa política pública que a gente está pensando é para vocês. Então, vocês têm que participar da construção disso. E, nesse sentido, eu declaro aberta, então, a presente audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Criciúma, com a finalidade de discutir e debater políticas públicas sobre álcool e outras drogas e saúde mental, proposta por mim, vereador Manuel Roseng da Silva, através do requerimento 531 de 2023, sendo aprovado por todos os vereadores. Ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto no artigo 244 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo, pelo endereço www.youtube.com/Câmara Criciúma e www.facebook.com/Câmara Criciúma. O uso de drogas por adolescentes pode ter várias consequências. Um dos estudos mais recentes, publicado em 2020 na revista científica Edition, mostrou que o uso de drogas por adolescentes leva a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, déficits cognitivos, dificuldade de atenção, problemas de memória visual e verbal e das funções executivas, dificuldade de aprendizagem e alteração na coordenação visomotora, além de alterações em funções e cânceres e etc. Além de dependência química, como todos sabemos. E, claro, advindo daí muitos problemas sociais. O uso de drogas por adolescentes pode ter várias consequências negativas para o seu desempenho escolar. O consumo de substâncias psicoativas pode levar a problemas de concentração, memória e raciocínio, dificultando o aprendizado e comprometendo o desempenho acadêmico. Além disso, o uso de drogas pode levar a comportamentos de risco, como faltar às aulas, chegar atrasado ou ter um desinteresse geral pela escola. Essas atitudes podem resultar em baixas notas, reprovação e até mesmo abandono dos estudos. Afeta o desenvolvimento emocional e social dos adolescentes, prejudicando suas relações com colegas e professores, e isso pode levar ao isolamento social, dificuldades de adaptação e problemas de comportamento dentro e fora da escola. Em se tratando de saúde física, além disso, há muitas chances de acidentes
exposição a doenças sexualmente transmissíveis, déficit de memória, comprometimento da neuroquímica de áreas do cérebro em desenvolvimento, alterações do sono, problemas cardíacos, falência dos rins, ansiedade e depressão. Também o uso de drogas contribui de forma significativa para problemas familiares, como rompimento de vínculos afetivos, agressividade, violência e vulnerabilidade social. Um estudo na Nova Zelândia, realizado há pouco tempo, com a população de 4.045 jovens, demonstrou um aumento de quase 3 vezes no risco de sintomas psicóticos. Um outro estudo realizado na Holanda, com jovens também, que relataram o uso de maconha, apresentou uma chance 4 vezes maior de serem diagnosticados como portadores de transtornos esquizofreniformes aos 26 anos de idade. Por isso, e por tantos outros fatores que comprometem o futuro do qual vocês são os legítimos donos, porque vocês realmente têm futuro, se cuidarem bem do presente, claro. Nós estamos realizando essa audiência pública. E para tratar de política pública nessa área. Política pública são ações e decisões tomadas pelo governo para resolver problemas e atender às necessidades da sociedade. Por exemplo, saúde, educação, segurança, meio ambiente, entre outras. As políticas afetam diretamente a vida e o futuro de vocês, por isso vocês estão aqui para participarem do processo de construção das políticas públicas sobre álcool, outras drogas e saúde mental. A participação de vocês no processo de construção de políticas públicas é fundamental, pois garante que as decisões tomadas pelos governantes levem em consideração suas necessidades e demandas. Vocês são diretamente afetados pelas políticas públicas, seja na área da educação, saúde, segurança, entre outras, e por isso vocês foram chamados pela Câmara de Vereadores de Criciúma para estarem aqui hoje, nesta audiência pública, e participarem no processo de construção de política pública sobre álcool e outras drogas e saúde mental. Hoje vocês são os atores mais importantes dessa construção. Vocês são importantes realmente e terão voz ativa nessa construção. Além disso, a participação de vocês contribui, para o desenvolvimento de uma cultura democrática em que os cidadãos são incentivados a participar e se envolver nos assuntos relacionados ao bem comum. Portanto, olha a responsabilidade de vocês hoje aqui. Eu gostaria de chamar aqui para a mesa agora, representando a Escola Federal, ou a Escola Técnica Federal de Santa Catarina, IFSC, o Adriano Kautzmann. O Philemon Hels, representando a Escola de Educação Básica João D'Agostin. A Ana Vitória Gomes, representando a Escola Sebastião Toledo dos Santos. A Amanda Caetano, também aqui representando o Colegião Sebastião Toledo dos Santos. O Tiago de Matias, representando a escola, a rede de escolas particulares, e neste ato representando o Colégio Marista. E a Mariana Souza Lima, representando o Colégio Unesc. Ótimo.
Muito bem, então, dando prosseguimento, eu ressalto que, conforme o artigo 244, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta audiência terá duração máxima de 2 horas, com os primeiros 45 minutos dedicados às considerações da mesa. Os 45 minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestações do público, com o tempo de 2 minutos de fala por pessoa, e no tempo restante da audiência, nós faremos, então, os encaminhamentos. Eu gostaria de também registrar aqui a Escola Pedro da Ré, na presença da professora Rocilda Moroso. Muito obrigado também pela presença. E, claro, os alunos que estão juntamente com a professora Rocilda. Bom, eu gostaria de iniciar, então, a fala com os nossos convidados especiais aqui na mesa, dizendo que vocês terão, no máximo, 5 minutos para fazer uma fala sobre, não sei se todos receberam umas perguntas que enviamos, para terem assim, uma ideia, né, do que nós estamos propondo e discutindo aqui. Então, com base nisso, ou naquilo que vocês acharem por bem falar sobre a questão drogas, aliás, álcool, outras drogas e saúde mental, fique à vontade. Começamos pela direita ou pela esquerda aqui? Pela esquerda? Pela direita, ó, já começaram a jogar bola para outra. Tá bom, então vamos começar com o Kautzmann. Kautzmann, a palavra é tua, 5 minutos. Boa noite a todos. Quando eu fui convidado para essa audiência, eu fiquei um pouco empolgado com esse assunto, porque é muito importante, né, principalmente lá no IFES, que é onde debatemos sobre isso, né, sou coordenador-geral do Grêmio, então tem até o banner aí. E por ser do Grêmio, a gente fala muito sobre esses assuntos, né, sobre saúde, saúde mental e, enfim. Então, isso chamou muita atenção e é algo que eu vou gostar de falar. Nas escolas, o uso de drogas e álcool, enfim, podem atrapalhar no currículo dos estudantes por falta de interesse, né? Ele acaba seguindo outro caminho, desviando da escola. E por onde começa? Que é importante começar a falar por aí. A curiosidade dos estudantes, né, dos adolescentes em geral, mas estamos falando aqui de estudantes, eles querem saber como é a sensação de como é o efeito, né, de usar esses compostos, enfim. E daí eles começam a usar, enfim. E daí isso acaba acarretando no desfavorecimento da grade curricular, eles acabam sendo muito afetados. Isso também pode danificar por fazer... pode acabar brigando com, enfim, arranjando tretas com... Arranjando... Não, isso não. Pode acabar... Ok. Tá, os alunos, eles acabam, né, como eu falei, desviando do caminho e alguns não conseguem retornar, então eles acabam saindo da escola e, enfim, prejudicando ali, muitos não se formam por causa disso, são prejudicados na sua carreira. Então, eu acredito que é um tema muito importante para se debater aqui hoje, principalmente nas escolas, né, sobre o uso de álcool e maconha, enfim, drogas, porque é algo que é um impacto diretamente na comunidade, né, diretamente nos estudantes, assim, e que é de extrema importância debater sobre, principalmente porque
muitos não sabem os efeitos que tais drogas podem causar, entram e não conseguem mais sair do vício. Porque é muito difícil, é um processo complicado e longo e envolve muitas recaídas. Então, eu achei muito importante o começo desse debate pela Câmara, né? E é algo que deve ser falado não só hoje, mas sempre em escolas, com profissionais nas instituições que estão preparados para ajudar quem precisa de ajuda, e tanto psicológica quanto na carreira estudantil. Então, acho que é isso, é muito importante debater sobre isso, principalmente nas escolas. Primeiramente, boa noite a todos. Ok, todos me ouvindo? Meu nome é Filemão Reus Miranda, eu venho representar a Escola João D'Agostinho, falar sobre política pública, falar sobre o alcoolismo, drogas, e eu queria parabenizar essa iniciativa tomada por tantos os setores, porque drogas, alcoolismo sempre foi um problema na população. Ela sempre foi algo que ocasionou separação de casais, brigas familiares, brigas entre pais e filhos. E isso que está ocorrendo aqui é algo muito importante e devemos levar a sério tudo que aqui for falado. Primeiramente, eu queria falar sobre drogas e, enfim, quando a gente fala de drogas, a gente já ouviu várias palestras sendo ministradas aos alunos, à escola, e às vezes essas palestras elas não têm tanto, como posso dizer, tanto poder, porque as pessoas que ali estão escutando, elas ou não praticam, não consomem, ou elas já são consumidoras e não vão dar ouvido. Então a gente tem que tomar outro tipo de partida se a gente vê que isso não está funcionando. E algo muito importante, a gente tem que prestar atenção na base. A base da sociedade, a gente não tem que focar no presente, que é hoje. Também, mas a gente tem que focar nas crianças. Como assim nas crianças? Claro, porque as crianças vão ser o nosso futuro. A gente já é o presente, a gente tem que mudar o presente para melhor, mas a gente pode mudar o nosso futuro também. E o futuro do nosso país, o futuro de Criciúma, está na mão das nossas crianças. Também está na mão de nós, jovens, para mudar e fazer muito melhor, mas também está na mão das nossas crianças. Eu já ouvi muita gente dizer, os filhos vêm perguntar para os pais, pai, droga. Daí o pai diz, não fala disso. Não fala disso, que isso aí não é para a tua idade. Meus queridos, em vez dos pais ter ciência e ensinar o assunto e conscientizar o filho, ele vai dizer assim, não fala sobre isso. Então, assim, propriamente dito, acho que uma das coisas muito importantes é focar tanto nos jovens que aqui estão e em todos os lugares, mas também nas crianças. Termos profissionais que têm propriedade para falar do assunto, trazendo psicólogos para falar com as crianças que manejam o conhecimento e manejam a palavra da forma certa para as crianças, porque é ali que vai sair o futuro da nossa nação. Então, é muito importante esse fato que a gente está tomando aí. Eu queria agradecer a fala. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado a você, Filemão. E agora vamos ouvir o Tiago falando, representando aqui o Colégio Marista. Boa noite, eu sou o Tiago da Matia Scott, eu vim representar o Colégio Marista de Criciúma. Eu atualmente estou no segundo ano do ensino médio e eu tenho uma bagagem de pesquisa sobre o assunto, então eu acho que pode ser bom a minha presença para contribuir em tudo isso que a gente está fazendo. Primeiro eu queria dizer que eu acho tudo que a gente está fazendo aqui, toda
juntar todas as pessoas aqui para perguntar e debater é o mais importante. Eu acho que ouvir a população, ouvir quem tem sobre a dizer sobre o assunto, é de suma importância. Então, a gente tem alguns temas, mas o principal, o que eu mais foco a minha pesquisa, é sobre a maconha. Então, acho que é o principal que eu posso falar. Ela tem duas substâncias principais, o THC e o CBD, ambas atuando no cérebro. O THC sendo uma droga, uma substância psicoativa, a substância psicoativa tóxica da maconha. Então, é ela que, por exemplo, faz tu ter a dificuldade no aprendizado, faz tu ter a perda na memória. Ela atua principalmente no teu córtex frontal, onde acontecem as tomadas das decisões e a memória de curto prazo. Então, o excesso de THC no córtex frontal pode afetar todas essas áreas. E o CBD, ele é mais ligado a relaxamento muscular, relaxamento mental, e é usado na medicina. Agora, ainda que a Anvisa aprovou o tratamento de cannabis, ela aprovou principalmente pelo uso do CBD. E debater sobre isso é importante, porque a gente tem muitos jovens hoje em dia usando, e o uso de cannabis na adolescência aumenta cerca de 3 vezes a possibilidade de vício. Quando tu é adulto e experimenta pela primeira vez, as chances de tu se viciar são de cerca de 9 a 15%. Já quando tu é adolescente, essa chance passa de 25 a 50%. Então é algo muito importante, até porque o THC, ele inibe a produção o desenvolvimento de neurônios. Então, quando você é adolescente, não tem ali seus 21, 25 anos, seu cérebro ainda não está todo maturado, você não tem todos os neurônios que você precisa ainda. Então, quando adolescente, você acaba não desenvolvendo todos eles. Diferente de quando você é adulto, que tem uma redução de danos significativa. Porque você já tem praticamente o seu cérebro todo maturado. E acho que é isso que eu tinha para falar de mais importante. Olha, muito obrigado pelas palavras. Bom, agora nós vamos ouvir então a Ana Vitória Gomes, aqui do nosso colegião, Sebastião Toledo dos Santos. Primeiramente, boa noite a todos. Eu me chamo Ana Vitória e estou representando o colegião, que é a escola que eu estudo hoje. Eu acho muito importante nós estarmos aqui hoje falando sobre esse assunto, porque é um dos maiores problemas que a gente tem na atualidade e que somos cercados dele a todo tempo que a gente vai. E acho isso uma coisa principalmente bem importante para nós jovens. Enfim. Primeiro, eu vou falar como eu acho que isso deve, ser um pouco resolvido. Resolvido não, mas começar, da base, como o meu colega já tinha dito. Acho que a pessoa que ela recorre à droga, ela tem algum problema que ela quer sair da realidade daquele problema e ela procura um meio de fazer isso. Então, eu acho que tem que priorizar esse problema e agir no foco. E sobre isso ser resolvido na escola, eu acho que a escola ela deve chamar o aluno, se sabe que está com esse problema, perguntar o que está acontecendo, fazer com que ele tenha acompanhamento ou auxiliar no acompanhamento de psicólogos e assistente social, enfim. E eu acho que é isso. Muito bem, agora vamos ouvir a Amanda, que também representa aqui o Colégio Sebastião Toledo dos Santos. Boa noite a todos, eu me chamo Amanda, eu represento o colegião.
Eu acho o assunto drogas, álcool e etc. muito importante, um dos assuntos que mais devem ser abordados, principalmente para os jovens que buscam muito fugir da própria realidade, como a Ana disse, ou por um momento de diversão. Tudo começa pela diversão, né? Vamos viver o hoje e, como ele mesmo disse ali, ninguém pensa muito no que vai vir lá na frente, né? O que as drogas podem causar pela tua família, pelos seus amigos e pelas pessoas em suas voltas. E para você mesmo, né? Que a gente tem que ser prioridade. Aqui, como deve ser uma política pública de tratamento de dependências nas escolas? Como devem ser abordados? Eu acho de extrema importância os alunos terem um bom relacionamento com os professores, com as pessoas responsáveis nos colégios, que eles podem sentir um pouco mais de liberdade para conversar sobre o assunto, abordar muito bem o tema em trabalhos, atividades escolares. Eu acho de extrema importância. E é isso. Pensar mais no futuro, tá, gente? Não é só o hoje, não é só diversão, até porque a diversão passa e a gente acaba não pensando nas consequências dos nossos atos. Vamos pensar no futuro. Muito bem, obrigado, Amanda. Agora sim, a Mariana de Souza Lima, falando aqui em nome do Colégio Unesc. Então, meu nome é Mariana, estou aqui representando o Colégio Unesc. Então, drogas e álcool, as pessoas elas buscam usar como fuga, como já haviam dizido, a fuga da realidade. E também muitos jovens hoje em dia, eles vêm enfrentando a depressão e a ansiedade. Eles buscam como meio para se livrar dessa doença mental que eles estão passando. Mas as drogas e o álcool, ele é um consumo que ele vai gerar também muitos danos à saúde mental. Como o álcool, ele é um mecanismo que ele enfrenta dificuldades na mente. Então, tipo, o uso excessivo de álcool, ele vai acabar deliberando mais problemas para você. E quanto às drogas também, que ela pode levar a grandes problemas da saúde mental, como ansiedade, paranoia e até altamente a depressão severa. Então, as políticas... A primeira pergunta? As políticas públicas como a prevenção do uso do álcool e o tabaco. Então, tipo assim, as palestras podem ir às escolas, né, como está sendo, e pode ser nas escolas e até mesmo como os jovens e as crianças que vêm utilizando, pode até mesmo, as prevenções podem vir de casa, das escolas, porque a educação a gente consegue mudar a realidade. Então, essas palestras, assim, incentivando os jovens ao uso excessivo, assim, de drogas e álcool, e as prevenções, assim, vão ser muito importantes para eles buscarem outros meios, a realidade, e seguir outros meios para mudar o que eles estão passando. E é isso. Muito bem. As escolas muito bem representadas aqui. Falas maravilhosas. Que bom. Parabéns a todos. Eu agora vou abrir o espaço para vocês que estão aí, sentados só ouvindo. Pensaram que ficar só ouvindo Vamos lá. Quero ouvir cada um aqui que puder subir naquela tribuna aqui, entrando por aqui, ó. Aqui. Isso. Ah, é? Então, já desobstruíram ali. Tá bom. Diga o seu nome, a escola que representa, e você tem 2 minutos. Boa noite a todos, em especial os integrantes da mesa, eminente vereador. Eu me chamo Daniel Bittencourt de Oliveira, represento a Escola de Educação Básica João d'Agostin. Bom, nós estamos aqui falando de um tema relevantíssimo para o Brasil: tráfico, drogas, doenças mentais, pessoas abaladas, depressão, pessoas em coma.
E é sobre isso que nós precisamos falar. Na obra de Antoine de Saint-Exupéry, a raposa diz ao Pequeno Príncipe que na vida são precisos ritos, na vida são precisos diferenciais. E agora questiono-me se o poder público criciumense tem pensado em diferenciais, tem pensado em fazer diferente para atrair as crianças, atrair os jovens criciumenses, educando-os para que não caiam nesse mundo das drogas. Bom, é preciso pensar fora da caixa, é preciso ser heterodoxo, eminente vereador, porque a heterodoxia destaca uma pessoa, às vezes. E Criciúma precisa ser heterodoxa, Criciúma precisa se destacar diante das outras cidades. A promoção de palestras é importante nesse quesito. A promoção desse incentivo, a promoção do conhecimento, a promoção da informação, a promoção da sabedoria é uma das coisas mais sagradas que um município do porte de Criciúma poderia oferecer. O Tiago disse que ele tem bagagem de pesquisa, não desmerecendo a tua pesquisa, mas eu tenho bagagem de vida, porque a educação mudou a minha vida e mudará ainda mais a minha vida. Bom, é preciso também, vereador, atrair as crianças. Muitas das crianças brasileiras, criciumenses, buscam a escola como forma de refúgio pelo que passam dentro de casa. As crianças apanham, as crianças sofrem mentalmente, as crianças sofrem psicologicamente e quando é adolescente, chega a um ponto que ele não quer mais passar por aquilo. Que ele cai no mundo da droga, que ele cai no mundo da depressão, e depois nós viemos aqui ter que discutir ainda isso, ainda mais. É preciso pensar no futuro, vereador. Desculpe passar um pouquinho de tempo. É preciso pensar no futuro, atrair as crianças, observar o comportamento delas e promover palestras nas escolas. Desculpe o... Está no tempo, está no tempo. É isso aí, é show à parte aqui. Muito bem, agora é com você, 2 minutos. Okay. Olá, boa noite, sou uma das representantes, meu nome é Hilary, sou uma das representantes da Escola EB da Agostinho, e acredito que falar sobre drogas é algo completamente importante, principalmente nos dias de hoje, em que as drogas e bebidas alcoólicas têm tido uma fama muito grande dentro da nossa sociedade. Meio que tem virado fama um tipo de status, um adolescente ou um jovem fazer o uso de drogas. Isso está em ascensão, como se fosse descolado, sendo que a gente sabe que, na realidade, isso não é descolado, isso traz malefícios para a nossa saúde. O que acontece é que, por a nossa sociedade estar vivendo em um tempo em que normalizam o uso de drogas, os nossos jovens estão levando essas ideias adiante. E o que acontece é que nós não temos educação suficiente para isso. É claro que palestras ocorrem em escolas, palestra contra o uso de drogas, o uso de bebidas, mas você olhar para uma pessoa que já ingere bebidas alcoólicas ou que já faz uso de drogas e dizer apenas para ela parar, não vai ajudar ela a parar. Acredito que nós deveríamos, como meu colega Filemão falou, nós deveríamos começar da base, deveríamos começar do início. Existe um estudo científico que comprova que o caráter de uma pessoa, ela se forma até os seus 12 anos de vida. Ou seja, se uma pessoa, uma criança, uma adolescente é ensinado até os seus 12 anos de vida que a droga é errado, ela vai acreditar nisso e vai levar isso para a vida. Agora, se a criança nasce em um lar conturbado, em que o pai faz o uso de bebidas alcoólicas, a mãe faz o uso de bebidas alcoólicas, drogas ou etc., acontece que essa criança vai ter uma maior probabilidade de fazer o uso de drogas e de ingerir bebidas alcoólicas, levando aquilo para a vida dela porque ela acha que aquilo é normal. Ela acha que não tem nada de mais naquilo, é aquilo que ela cresceu, foi aquilo que formou o caráter dela. Então, começarmos pela educação, começarmos pela base, é a principal forma de começarmos a mudar o nosso futuro. Acredito que nós começarmos no presente agora, promovendo palestras, é sim importante. Mas o que acontece se nós apenas promovemos palestras agora e no futuro a nossa situação piorar? O que acontece se nós apenas fizermos palestras agora para jovens que estão aqui, entrar por um ouvido e sair pelo outro, como diz o ditado, e amanhã ser mais um dia normal? Vão só... hoje eu aprendi sobre drogas, fui numa palestra, mas isso não vai mudar nada na minha vida. Isso tem que gerar um interesse nos jovens, o porquê de eu não usar drogas, o porquê que eu não devo usar, o que isso vai trazer de malefício para a minha vida. Acredito que a gente tem vivido num tempo que fala muito sobre o uso, mas não sobre os malefícios desse uso. Obrigada. Muito bem, parabéns, parabéns pela fala. Muito bem, agora é o
Desejo cumprimentar a todos, uma boa noite. Eu me chamo Ângelo Silman, eu represento a Escola João D'Agostinho. Tem 2 minutos, João, tá bom? Obrigado. A minha fala é para frisar o que o meu querido amigo e colega Daniel falou a respeito da hereditariedade do problema das drogas. A maioria dos jovens da minha faixa etária que tem problema com drogas é por causa que é espancado em casa, o pai é usuário de drogas ou a mãe, então ele busca esse também já falado aqui refúgio em algo que vai trazer, né, o verdadeiro malefício à saúde dele. Então, o que em grupo de conversa a gente foi refletindo foi a respeito do poder público municipal promover, né, realmente a promoção de um espaço, né, a respeito de conversar com aquele jovem, dele poder ter esse carinho, esse afeto que ele infelizmente não tem em casa, para poder tratar sobre esse assunto que com certeza é de grande importância e que vai, né, as drogas, não tem nem o que falar, com certeza vai acabar com a vida dele. Então, realmente, a minha reflexão era sobre isso, né, a promoção de espaços, a escola se envolver, mas realmente com o poder público, né, porque infelizmente às vezes a conversa de uma diretora apenas não funciona. Então, se essa pessoa perceber que tem mais gente envolvida na situação e que realmente ela tem importância, com certeza vai ter mais eficácia. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, vocês estão dando um show aqui, hein? Muito obrigado aí pelas palavras. Agora é o... Abraão, boa noite a todos. 2 minutinhos, tá, Abraão? Eu tinha algumas perguntas aqui preparadas para hoje, mas... A escola, Abraão. Oi? A escola. É essa mesmo, Sebastião Toledo. Ah, no colegião? Isso. Tá certo. Só que como são 2 minutos, eu vou resumir aqui, dar um resumidinho aqui. Vou ler 2 perguntas. Pode trazer sucesso? Não. Na sua opinião, considerando o seu nível de conhecimento sobre o assunto, o uso de álcool, tabaco ou vaporado e outras drogas pode trazer sucesso escolar? Como? Por quê? Traz sucesso, porque querendo ou não, isso é um vício. E vício perturba a pessoa. Enquanto ela não está... Peraí. Explicar mais ou menos o vício. O vício, quando você... Tirar isso aqui. O vício, ele perturba a pessoa, porque, né, querendo ou não, vício é vício e quando a pessoa não está usando vício, ela não está usando vício, a vontade dela usar o vício não passa. E querendo ou não, na sala de aula, quando ela veio, né, do trabalho, o lugar assim, sem estar utilizado aquilo, ela fica com vontade, fica, sei lá, isso traz ansiedade, coisas do tipo. E essa pessoa não pode prestar atenção na aula. Ou ao contrário, total contrário, a pessoa usar a droga antes de vir para a aula, pode trazer, enfim, não sei os efeitos da droga, não entendo de droga mesmo, não uso. E pode trazer, sei lá, desatenção, coisas do tipo. Lendo a outra pergunta aqui, por que não há cura para a dependência do álcool? Primeiro, para mim, quem cura é só Deus. Mas eu sei que esse não é o foco da pergunta, vou levar aqui para o lado mais natural. Mas eu acho que os humanos não querem isso, porque as drogas são vendidas, e se está vendendo ou dando certo o dinheiro, ninguém se preocupa muito com o outro. Então, se está vendendo droga, algo do tipo assim, as pessoas não querem o bem, não querem ver pessoas bem, assim. A pessoa, no caso, que vende a droga pensando, né? E eu vou ler mais uma pergunta aqui, calma aí. Rapidinho. Número 1 aqui. Como deve ser a política de prevenção ao uso de álcool, tabaco, fumado ou vaporado por drogas? Bom, para evitar o uso das drogas, eu acho que tem que, tentar pelo menos, né, que eu acho uma coisa difícil, mas colando cartazes na rua, de alguma forma aconselhar a pessoa a não fazer isso e aumentar o preço do cigarro do álcool, porque eu vi numa reportagem, acho que na Noruega, para evitar as pessoas usarem esse tipo de coisa, eles aumentam o preço do álcool, da droga, enfim, eu acho que seria uma boa. Não funcionaria tanto, mas, bom, pode ser uma forma. Muito obrigado. Obrigado, Abraão. Próximo, quem gostaria de usar da palavra?
Seu nome, a escola que representa e você tem 2 minutos, tá bom? Boa noite, meu nome é Pedro Henrique, sou estudante do Sebastião Toledo dos Santos. O assunto que a gente está abordando é sobre drogas, né? Mas o meu amigo da outra escola, que eu me esqueci o nome, como se chama? Isso? João D'Agostin, eu acho que deve se analisar da base, sim. Só que também deve ser tomada uma atitude tanto dentro de casa como na escola. Por um exemplo, conheço pessoas, tanto eu como já usei, que através de uma atitude, não só de palestras ou algo do tipo, foi sentado e conversado e mostrado como outros falaram aqui sobre o malefício ou algo do tipo que ela fazia. Então, se o mundo for apenas provido de palestras, palestras e palestras, ninguém jamais vai querer dar atenção sobre isso. Se o mundo apenas foi provido de falas e falas e falas e menos atitude, como é feito muito lá em cima, às vezes quando a gente pede algo para uma cidade e apenas é falado, ninguém faz nada, o que acontece? Botamos outro no poder esperando a esperança de ter algo mais. Mas se agora ser sentado ou trazido alguém que já vivenciou, passou, e também ser falado como um exemplo, eu posso muito bem sentar aqui, falar o que eu não vivi, falar o que eu sei, falar o que eu estudei, falar o que eu vivenciei, mas também não posso ter o direito de pegar e falar que a pessoa irá mudar. Mas agora, se eu trazer um drogado, algo do tipo, me desculpa o jeito de falar, que passou por um tratamento químico, sentou e falou assim, gente, eu passei por tal coisa aconteceu, tá? Fui drogado, muitas coisas às vezes acabaram com a minha vida, como perdi minha família ou algo do tipo, mas tipo assim, botar alguém que teve a vivência. Porque, no meu ponto de vista, hoje em dia, o próprio Brasil em si não está mais nem aí para o que o poder público está falando ou pelo que uma pessoa estudada está falando, e sim quem vivenciou e já passou pela situação. Então, o que eu acho? Em vez de apenas trazer palestras de pessoas que estudaram, pessoas renomadas, pessoas com direitos, pessoas com fala e pessoas com nomes públicos, devemos dar mais atenção para o nosso povo. Atenção para quem quer falar, atenção para quem tem vivência, atenção para quem quer escutar e botar aqui em cima e não falar palavras bonitas, e sim palavras que vão ajudar para o nosso futuro. Recomendo sim ajudar as nossas crianças, recomendo sim falar dentro de casa e mostrar e não ocultar o conteúdo, mas também recomendo trazer as pessoas que já passaram e já sentiram na pele o que realmente acontece, o que realmente houve e como mudar a vida. É isso que eu tenho que falar para vocês. Muito obrigado. Próximo, 2 minutos para... Boa noite a todos os presentes e a todas as presentes. Me chamo Luiz Gustavo, estou representando a EB João D'Agostin. E assim, já foi citado, já foi batido em várias teclas aqui, né, que todos já percebemos qual é o tema relevante, né. Só que assim, a gente vê no município casas de reabilitação, correto? Tanto para alcoólicos quanto para quem utiliza de entorpecentes, certo? Só que assim, não adianta a gente analisar e tal, a gente até em grupo a gente chegou a numa conclusão, né, que essas casas de reabilitação, são como é que eu vou explicar? São frequentemente dirigidas, por igrejas. E assim, cobrando um pouquinho aqui do poder público municipal, a gente pensa que o poder poderia, em si, auxiliar um pouco mais nisso. Talvez se o poder tomasse a frente, ao invés de deixar que a igreja tomasse essa frente, né? Não retirando a igreja, não retirando o papel, mas assim, em si a igreja apenas apoiar. Eu acho que, na nossa opinião, né, de acordo com o nosso debate dentro de sala, ainda ontem, eu acho que isso seria bem melhor e bem mais eficiente. Pois é o que nós necessitamos, né? É o que nós vemos, assim, a falta de comprometimento, entendeu? Então, assim, eu acho que se o poder municipal se disponibilizasse um pouquinho mais e tomasse frente disso, eu acho que seria mais eficiente. Por isso, ou melhor, por enquanto é isso. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você. Próximo... Vamos ver agora, a próxima a falar é a... Maria Eduarda. Maria Eduarda, representando o... Boa noite, eu sou a Maria Eduarda, representante da João D'Agostin, e eu vim falar a respeito do álcool.
Eu acredito que aqui todo mundo já tenha tido contato, todo mundo não, mas uma grande parcela já tenha tido contato com o álcool. E até porque a venda dele está cada vez mais fácil, principalmente para os menores, sabe? Então eu acredito que, né, cobrando do poder, assim, uma maior fiscalização dos lugares, até porque só mexendo no bolso, tanto do poder quanto dos comerciantes, é que eles vão começar a tomarem atitudes, né? Então, eu acredito que se vocês conseguissem aumentar, colocarem poderes, assim, policiais, pessoas capacitadas para essa fiscalização dos lugares, multas cabíveis a isso, eu acho que vocês conseguiriam, sim, uma menor venda desse álcool. O caso acontecesse de um maior e comprar para um menor de idade, eu acho que caberia a um poder, assim, também uma possível pena para essas pessoas. Então, eu recomendo uma maior fiscalização dos lugares, multas cabíveis, porque, retomando, só mexendo no bolso, gente, só mexendo no bolso, tanto do poder quanto dos comerciantes, para começarem a tomar atitudes. Então, eu espero uma atitude de vocês em relação a isso. Muito bem, muito bem. Boa sugestão. Boa noite, meu nome é Jonathan, eu estou aqui representando a escola Giaca. Eu vou falar sobre a maconha. A maconha, além das substâncias que fazem mal, muita gente usa porque se sente bem, porque vai ser um negócio momentâneo, daí a pessoa vai querer usar mais vezes depois que esse processo passa. Ou seja, é por isso que ela continua usando até ficar viciado. Outra coisa que eu queria falar é sobre o cigarro e o álcool, que, querendo ou não, eles são drogas e são, como é que eu posso dizer, não são proibidas, e se proibisse também seria uma boa. Como o meu amigo Pedro falou, poderia trazer pessoas que vivenciaram, pessoas que realmente passaram, que tiveram aperto, que entendem realmente, não só palestras e falas, como o meu amigo do D'Agostinho falou, tem que começar pela base também, não é só falar para nós adolescentes, porque toda criança que vem perguntar para um adulto, ele vai falar que é errado, tipo, vai falar que não é para a idade dele, e no fim não vai explicar nada, não vai explicar o que seria, por que é ruim, por que não pode usar, e seria isso. Obrigado. Muito bem, obrigado, João. Vamos para o próximo a falar. 2 minutinhos para o Guilherme. Então, Guilherme, eu sou aqui do colegião e entrei faz pouco tempo. Bom, o tema que eu vou abordar não é nada a ver com o que está sendo falado. É sobre educação sexual. Que esses dias a gente mandaram um link para nós no grupo do WhatsApp sobre a escola, para falar sobre uma avaliação sobre o estudo em educação sexual. E eu acho que esse tema não é nada abordado. E a gente está abordando a adolescência, correto? Então, só abordar a parte de drogas, bebidas, etc., é muito importante, obviamente. Só que, cara, a educação sexual é o mais importante que tem. Porque todo mundo aqui se relaciona. Todo mundo tem esse costume, então realmente seria ótimo se tivesse mais incentivo. Não sobre incentivo de parar, porque ninguém vai parar. Mas sobre incentivo de como se prevenir, de dicas e etc, entendeu? Igual o apoio sobre o absorvente para as mulheres. Isso é muito massa. Mas seria também legal apoiar com camisinhas. Não dizendo tem que fazer, mas incentivando que se precisar fazer, tem ali. É igual em postinhos. Então, eu acho esse tema bem importante, ainda mais nos dias de hoje em dia, que realmente seria bem incrível. As escolas começarem a tomar essa iniciativa, seria bom tanto para diminuir as doenças, quanto para as pessoas que têm insegurança com o seu próprio corpo e etc. É igual psicólogo em escola. Isso é ótimo. Algumas que tem em particular, isso é muito bom. Alguns psicólogos, eu frequentei o Rogacionista. Era uma escola bem boa, só que os psicólogos de lá, eles eram muito fechados. Não abordavam temas em si. Eles queriam passar a ideologia deles. No caso,
se tivesse se o psicólogo pudesse abordar o próprio assunto de educação sexual, seria incrível para todos nós. Porque, cara, ia ajudar muito, eu tenho certeza nisso. E eu acho que era isso, ó. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Quem gostaria de subir na tribuna e fazer uma fala? Para a gente fechar o ciclo de... Quem gostaria? Então vamos lá. Você é o? Andrei, peraí, deixa eu me apresentar. Daí galera, eu sou o Andrei, eu sou aqui do colegião, eu não tenho o esboço pronto, mas eu vou pensar o que eu vou falar. Eu posso andar aqui? Posso dar uma passeadinha? Eu gosto de passear enquanto eu falo. Vamos lá. O assunto abordado aqui hoje é sobre drogas e alcoolismo. Você tem 2 minutos, tá? E o que eu penso sobre isso é que, cara, droga e álcool. O que os jovens... Isso é meu microfone? Tá. O que os jovens têm buscado ultimamente é uma aventurinha, um momento para sair daquela opressão que ela vive. Ela vai ou pro álcool ou pra droga. Ou ela vai lá encher a cara, um prazer momentâneo, vai lá pular naquela balada, um prazer momentâneo. Meu amigo, sei lá, meu amigo me ofereceu uma droga, eu vou lá usar aquela droga, meu prazer, eu vou chegar no ápice de prazer. Mas se liga, cara, chega domingo à noite no teu quarto, tu tá lá e bate aquela bad, cara, tu não tá satisfeito. Chega domingo à noite no teu quarto, bate papo, por que eu fiz isso, cara? Isso não agrega em nada na minha vida. Aí eu penso, cara, a única coisa que preenche esse vazio que tu busca em droga, busca em álcool é Jesus, cara. A única coisa... Vamos lá. A única coisa que preenche esse vazio dentro do teu peito, cara, esse vazio que você chega domingo à noite no seu quarto, você tá feliz, cara, é Jesus no seu coração, tá ligado? É isso aí. Além de encher a cara de vinho, de álcool, tome o vinho que vem da mesa de Cristo. É isso aí. Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade, então. Gostaria, por gentileza, que fizesse silêncio para que a gente pudesse continuar. Se alguém da mesa quiser fazer algum comentário em cima do que foi falado até agora, eu cedo a palavra. Novamente, boa noite a todos. Então, querendo falar sobre o que o nosso companheiro Pedro falou, realmente, cara... Obrigado. Realmente, cara, eu não tenho experiência nisso, mas eu acho, cara, muito necessário mesmo que não só as pessoas vivam de palavras, mas as pessoas vivam de atitude. Que realmente, cara, não tenha só palestra de pessoas que estudaram, que, cara, foi incrível o que tu falou, é sério, foi incrível o que tu falou, mano, foi muito certo, porque é tão incrível, mano, que não só as pessoas que estudaram psicologia, estudaram a mente, mas sim que vivenciaram aquilo, ninguém tem mais propriedade para falar sobre esse assunto do que quem já vivenciou isso. Então é muito interessante, eu queria parabenizar a fala, cara, foi realmente incrível. Muito obrigado aí. Legal. Eu queria completar a fala do nosso primeiro amigo que subiu na tribuna. Qual é o teu nome mesmo? Daniel, é muito bonita a tua fala, achei muito bacana, mas eu vim complementar que eu também tenho uma vivência, eu também tenho uma carga de vivência, porém eu não acho, a palavra certa não é correta, mas eu não acho muito viável usar a experiência.
Pois o que eu passo pode não ser o que tu passa, pode não ser o que qualquer pessoa aqui da plateia passa. E o mais importante é sempre não julgar, né? Eu não sei o que a pessoa que fuma está passando, porque ela precisa daquilo, porque ela precisa fazer aquilo, eu não sei. Então, eu acho que é importante isso. E sobre as palestras, eu não acho que seja um meio mais viável também de fazer com que as pessoas parem de usar. Como, por exemplo, aqui, se a gente olhar ao redor, a gente tem algumas pessoas que, infelizmente, não estão prestando atenção. Assim como qualquer palestra, se a pessoa for obrigada a ir lá, se ela for mediada a ir lá, ela não vai estar prestando atenção, principalmente se ela já for um usuário da droga. Então, eu acho que as palestras não são o melhor meio de combater. São um meio importante, eu acho importante a presença de palestras, mas eu acho que o que a gente deveria fazer é pensar em um meio mais eficaz para combater isso. Muito bem. Mais alguém gostaria de comentar o que foi falado até agora na tribuna? Olha, ainda tem espaço para quem queira falar. Acho que esse momento aqui ele é muito importante. Nós queremos levar daqui a percepção de vocês quando se trata de álcool e outras drogas, quando se trata de saúde mental. Nós precisamos construir, né, eu ouvi alguém ali na tribuna, que o governo ele tem o dever, né, ele tem que fazer o seu papel, mas nós precisamos saber o que é necessário, qual é a necessidade de vocês, como é que a gente vai fazer isso? Ninguém melhor do que vocês para nos dizer. Por isso, hoje nós estamos fazendo essa audiência aqui apenas com alunos e vocês hoje são as autoridades máximas aqui. Vamos levar daqui com certeza muita informação, muito subsídio, mas eu gostaria de levar ainda mais. Tem mais alguém que possa se manifestar? Aproveite, estamos entre adolescentes, eu me considero adolescente. E então? Pode repetir, sim. Pode repetir. Boa noite de novo. Eu gostei bastante do teu discurso. Realmente, a gente precisa... Oi, Yasmin! A gente precisa realmente de pessoas que viveram na pele, testemunhar o que Deus fez na vida delas ou o que a educação fez na vida delas. Bom, ontem a gente estava dialogando aqui, nós do João Agostinho, na promoção também de lazer, vereador. Os bairros precisam de lazer. Muitas vezes o jovem que está trancado dentro de casa, não tem nada no bairro dele, ele não tem nada para fazer, ele fica trancafiado dentro de casa. É preciso lazer nos bairros. É preciso que o poder público invista, sim, em uma política pública para fazer dinâmicas nos parques, para fazer com que os parques se tornem um lugar onde os jovens se reúnam, façam aquele piquenique, se reúnam para cantar rap, para cantar funk, para cantar o que for, porque isso é cultura. Isso faz parte de uma cidade como Criciúma, que tem mais de 200 mil habitantes. Eu acredito que é preciso fiscalização, educação, lazer, tudo unido. E eu creio que o poder público tem poder para isso, né? A Câmara de Vereadores vai estar analisando todos os projetos e tudo que nós falamos aqui é real. Às vezes o jovem fica trancafiado, às vezes a pessoa não sabe o que o outro está passando, como o Thiago falou. Às vezes é preciso trazer uma pessoa que realmente viveu na pele, como o Pedro falou, e é isso que o poder público precisa fazer. O poder público precisa fiscalizar, precisa educar, precisa promover lazer, porque tudo isso está na nossa Constituição. E se nós temos uma Constituição, Carta Magna que rege tudo que nós temos aqui,
é preciso cumpri-la. É preciso fazer com que ela se torne realidade e saia do papel. Porque no papel tudo é bonitinho, na realidade a gente vê outra coisa no Brasil. Eita! Eu acho que vai sair daqui também algum vereador, algum prefeito. Eu acho que vai. Muito bem. Eu sei que todos que estão aqui têm habilidades e têm propriedade para falar sobre esse assunto. Porque a escola, tenho certeza que ela trata desse assunto em sala de aula, né? Então, todos aqui já ouviram falar, já discutiram. Eu acho que pode contribuir com essa nossa audiência de hoje. Quem quer vir até a tribuna? Só alunos. Os professores terão no dia 18. Dia 18 serão os professores. Então, tá. Vou respeitar aí o... Oi. Oi. Pode vir. Boa noite novamente. Eu sou um pouquinho baixinha, então vou ter que ficar aqui um pouquinho na ponta do pé para não mexer. Certo, obrigada. Bom, boa noite novamente. Sei que muitos assuntos importantes foram falados aqui, várias ideias importantes. Por isso que eu acredito que é muito importante a gente debater sobre isso. Pela manifestação, eu vi que muitas pessoas têm uma fé, acreditam em alguma religião, independente de qual seja. E uma coisa que a gente vê muito, que estávamos debatendo ali no banco, é sobre a disponibilidade dos centros de reabilitações. Que, muitas pessoas falaram sobre esses centros, mas são poucos que têm vagas. Às vezes, as pessoas vão atrás desse centro, mas não tem vaga. Às vezes, as pessoas procuram apoio, mas não sabem onde encontrar esse apoio. Acredito que se nós promovêssemos centros para pessoas conversarem entre si, que, por exemplo, ontem, quando estávamos debatendo na escola, vimos um grande problema entre os adolescentes e jovens com a psicologia. Muitas vezes, os jovens vão atrás de psicólogos ou pessoas experientes para conversar sobre aquilo que estão sentindo. As pessoas olham e falam, mas tu, dessa idade, já está assim? Sendo que nós também temos nossos pesos, também temos nossos problemas. Por exemplo, nós estamos vivendo o novo ensino médio. O novo ensino médio está sobrecarregando os alunos, ao ponto de muitos alunos estarem desistindo, estarem desanimados, um grande aumento de depressão, um grande aumento de ansiedade, TDAH decorrente a isso. E muitos buscam apoio na sua fé, em Deus, ou seja qual Deus, pode ser Buda, Candomblé, eles adoram, mas acredito que também deveriam ter centros, reuniões para que os alunos pudessem conversar entre si, dividir suas experiências, dividir suas bagagens, que pudessem encontrar apoio no próximo, que também passa pela mesma situação. É aquele negócio, procurar pessoas que têm experiência, às vezes pessoas do mesmo grupo religioso ou da mesma cultura, para poder conversar sobre isso, sobre como tu está se sentindo, como tu está se sentindo sobrecarregado, como estão as tuas emoções, com alguém que vai te entender e não te julgar. Porque esse é o maior problema que a gente enfrenta dos jovens que recorrem a drogas ou álcool, é porque, na maioria das vezes, procuraram apoio, mas não encontraram. E criaram uma ilusão de que a droga e a bebida pode satisfazer aquilo que ele não teve. Porque, querendo ou não, a gente sabe que a droga ela dá uma sensação de prazer, mesmo que só por um momento. É isso, obrigada. Muito obrigado a você. Parabéns. Subindo mais um aí, vamos lá. Isso. Boa noite, de novo. Meu nome é Pedro Henrique. E o que estava sendo pautado agora há pouco era a saúde mental, E hoje, a nossa juventude, vamos dizer assim, tanto nossos pais como estão vindo um pouco mais jovens, vamos dizer, e como nós estamos passando pela essa situação. Porque hoje em dia, para um adolescente ter uma vivência de um lar, não falando todos, mas de um lar, tanto opressor como um lar também que não acolhe na hora que precisa, ou de uma situação, exemplo, eu vou usar a minha situação. Uma pessoa, um dia, sentava comigo, conversava comigo, mas fazia racismo comigo, Eu entrei para dentro do meu lar, da minha própria casa, e fui comentar com meus pais, Tendo eu só a minha mãe, claro, mas fui comentar com ela. E não tive o apoio que eu esperava ter. Ou seja, ela não sentou e pautou comigo que era isso, e também não sentou e conversou.
entendeu? Então, tipo assim, ó, o ato de vínculo, sem saber o que aconteceu, o ato de uma professora entrar numa sala de aula e cativar todos os alunos, para o aluno que está sofrendo poder ter a disponibilidade de conversar. Porque hoje em dia a saúde mental não é mais só depressão ou algo do tipo que causa isso, vamos dizer. Hoje em dia a saúde mental é a forma que a gente vive, é a forma que todo mundo olha e fala, vamos dizer assim, a nossa forma de viver. Um exemplo, a professora Nara, que eu gosto muito dela, né? E eu vou usar aqui, ela é de uma classe social um pouco mais alta e eu mais baixo. O jeito que ela me trata e o jeito que ela me olha sem falar nada, às vezes pode me causar uma má impressão. Só que agora, se a Nara sair da postura dela, sair de onde ela está e vir conversar comigo e me mostrar que o mundo pode ser diferente e eu posso ter apoio e confiança, tanto nela como no diretor ou no professor, eu sei muito bem que o mundo não tem espaço só para abusadores ou algo do tipo. O mundo tem espaço para gente acolhedoras, espaço para gente que estão disponível a ajudar, e espaço para gente que já passaram por esse tipo de coisas e sabe assim, ó, se eu estender a minha mão, eu sei que ele pode mudar e a gente não vai perder mais um jovem para esse mundo. Então, o que eu acho sobre a palavra saúde mental? É algo que não deve mais ser só tratada para pessoas, vamos dizer assim, como eu já disse, de estudo ou algo do tipo. Saúde mental pode ser cuidada pelo meio da nossa sociedade, pelo meio de todos que vivem nela, pelo meio de pessoas que já passaram ou já tiveram vivência ou já viram pessoas que vivenciaram. Ou seja, se a Nara já viu alguém passando e sabe o que fazer nessa situação, ela não vai ter problema nenhum de dar a mão. Às vezes não precisa nem falar algo, só o fato de sentar do lado e dizer assim, eu estou aqui, no que tu precisar, eu estou te ajudando, isso já ajuda muito aquele que tem depressão ou ansiedade. Muito obrigado e essa era a minha fala. Parabéns, parabéns. Eu quero pegar um gancho de alguém que falou ainda há pouco ali sobre a questão do adolescente, às vezes, ter que procurar um profissional da saúde mental e meio que se sentir discriminado, né? Porque a grande maioria pensa que o psicólogo ele só atende pessoas com problemas. Não, o psicólogo ele atende pessoas que não querem ter problemas, que querem viver uma vida saudável. Então, a ciência da psicologia hoje ela já consegue fazer um trabalho que vocês que estão agora iniciando a vida, vocês podem iniciar com um pouco mais de segurança quando um psicólogo puder ser acessado por vocês. Porque ele vai orientar vocês em como fazer as coisas sem ter que, de repente, ficar aí, daqui a pouco, né, correndo atrás do, como se diz, do prejuízo. Ou seja, vai ensinar vocês muito daquilo que é necessário para que se tenha uma boa saúde mental. Então, lembre-se, quem não quer ter problemas mentais, doenças mentais, procure um psicólogo para saber como deve ser a sua atitude diante de uma adversidade, diante de uma insegurança, diante de uma dúvida. Né? Num relacionamento, não, é fácil hoje, o serviço público tem aí uma boa estrutura nessa área. Mas, de qualquer maneira, é só para dizer que quem procura um psicólogo hoje, a grande maioria vai buscar porque não quer ter problemas mentais. Muito bem. Vamos dar, então, agora, abrir a terceira etapa dessa audiência, que é para fazer os encaminhamentos. Eu gostaria de saber quem, já começando pela mesa, quem gostaria de propor, de sugerir alguma política pública, alguma ação, né, que pudesse estar fazendo frente a esse problema das drogas e também pudesse estar fazendo frente a esse problema hoje que está bastante sério, que é a saúde mental. Quer dizer, a saúde mental no sentido de estar sendo afetada por tantos problemas. A pandemia, aliás, até gostaria de propor aqui, a pandemia ela veio e deixou sequelas. E dentre as sequelas que ela deixou, foi a suscetibilidade agora travei a língua, de desenvolver transtornos mentais. Então, durante a pandemia, as pessoas que mais trabalharam e se colocaram em risco foram as pessoas, os profissionais de saúde. E a gente quer, em Criciúma, criar o Dia do Profissional de Saúde
Depois a gente vai colocar isso direitinho na lei, mas que um dia especial para homenagear esse profissional que lutou e que correu risco de morte, né? Quem trabalhou na pandemia sabe disso. Para homenagear esse profissional, eu quero aproveitar essa audiência para propor isso, porque essas datas, normalmente, quando vão para o calendário do oficial do município, tem que passar por audiência pública. Então, eu já quero pedir a permissão de vocês para a gente colocar isso em votação hoje aqui. Bom, vamos abrir o espaço para sugestões agora, para encaminhamentos. Quem gostaria de fazer alguma sugestão para que a gente pudesse levar para a Câmara de Vereadores e começar, por essas sugestões, essa construção dessa política pública tão necessária sobre drogas, álcool, drogas e saúde mental? Bom, como o nosso amigo, companheiro Daniel falou, saúde mental foi bastante tratado aqui nesta noite, e muitas coisas acontecem e resultam na saúde mental. E problema com saúde mental. Tem uma baixa saúde mental. E Daniel falou, e eu achei muito interessante, a gente debateu ontem lá na Escola João D'Agostinho, sobre o porquê das pessoas terem ansiedade, o porquê das pessoas terem problemas com a saúde mental. Porque o psicológico das pessoas hoje em dia, dos jovens, a maioria jovens e adolescentes, o porquê que isso está cada vez se alastrando? Como o Daniel falou, é porque provavelmente uma boa porcentagem dessas pessoas é porque estão trancafiadas dentro do quarto. E, novamente, eu torno a fala do Daniel, que é muito interessante para nós, jovens, que cada bairro teria uma quadra de futsal pública. Cada bairro tem uma quadra de basquete pública. Cada bairro tem tênis de mesa de tênis de mesa pública. Que eu moro na Quarta Linha e lá a gente tem um campo, a gente tem pista de skate, mas a gente não tem uma quadra de futsal pública. A gente não tem um salão onde a gente possa ter tênis de mesa. A gente tem um campo sintético, mas tem que alugar. Então, esse espaço de convivência entre nós jovens, onde a gente possa praticar esportes, seria com certeza muito importante e relevante para essa saúde mental melhorar, para essa porcentagem de ansiedade ela baixar, porque nós jovens, em vez de nós ficar dentro de um quarto jogando, em vez de nós ficar dentro do quarto no tédio, a gente possa sair e jogar um futebol, jogar um futsal e praticar esportes. Isso é muito interessante e é algo que com certeza é relevante para todos os jovens. Então, eu acho que, como o Daniel falou novamente, não é só botar no papel e botar aqui, ó, eles falaram isso, beleza. Não, eles aqui, ó, não, falaram isso aqui, vamos fazer. Porque é muito jogo de falácia, mas não faz nada, né? Então, a gente tem que ter atitude. A gente tem que tomar atitude, independentemente do tanto de dinheiro que vai ser depositado naquela ação. A gente está aqui com uma só intenção: a qualidade de vida dos moradores e cidadãos. Então, é muito interessante nós estarmos falando aqui, mas que a gente não esteja falando aqui para nada. Que a gente esteja falando e alguém esteja nos escutando, e além de alguém estar nos escutando, está executando o que o povo pede. Muito obrigado. Sobre o tema de saúde mental, eu acho importante levar em conta o que a nossa amiga falou em relação ao novo ensino médio. Eu acho importante levar em pauta uma reforma do novo ensino médio, porque o novo ensino médio, as propostas dele não solucionavam nenhum dos problemas de educação. Quais são? Problemas estruturais, problemas de estrutura na escola, problema de falta de professores, a gente tem muito lugar com falta de professores, que às vezes a gente não tem aula, problema de qualidade de aulas, a reforma do novo ensino médio ela propôs? Ela propõe mais aulas,
que mais aulas com a mesma quantidade de professores não vai fazer a mínima diferença. Então, a gente tem que pensar no âmbito qualitativo e não no âmbito quantitativo. Não adianta a gente elevar o número de aulas se a gente não eleva a qualidade. Não adianta a gente elevar o número de aulas se a gente não tem professores para dar essas aulas. Felizmente não é o meu caso, mas eu conheço pessoas, conheço escolas que têm essa falta de professores, infelizmente, que muitas vezes ficam de várzea, como a gente fala. E é isso, acho importante levar essa pauta também em relação à saúde mental, porque, particularmente, eu acho que 10 aulas por dia eu acho demais. 10, 11 aulas por dia é realmente fora de cogitação. Muito bem, parabéns. Aliás, eu até já vou colocar aqui, já vou colocando em votação, primeiro a do Filemon, é isso? Então tá bom. Propondo aí a construção de um espaço de lazer, de esporte, de atividade física, né? E de convivência. Em votação, os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Tudo bem, aprovado por unanimidade. Agora, do Tiago, que ele propõe aí que seja rediscutida essa questão do ensino médio. Isso talvez, Tiago, eu não posso te dizer isso seguramente. Talvez a gente não consiga, né, propor nada que possa mudar. Mas a gente pode fazer discussões na Câmara e, a partir da Câmara, encaminhar aí algumas solicitações aí pelo Poder Federal, né? Se há possibilidade, eu não sei se o estadual, isso realmente partiu para a educação, eu estou bastante limitado aqui. Então, mas é só para te dizer que talvez a gente não consiga. Mas, de qualquer maneira, eu vou colocar em votação, até para a gente saber se todos pensam igual o Tiago, né? Então, a proposta do Tiago está em votação. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. É isso aí. Parece que é unânime aí a tua proposta. Muito bem. Quem mais? Antes disso, eu quero colocar também o dia do profissional de saúde que trabalhou na Covid-19. Eu gostaria de colocar em votação aqui. Quem concorda fica como está e quem discorda ou pode se manifestar. Aprovado por unanimidade, muito obrigado. Agora vamos ver o encaminhamento aqui, a sugestão de encaminhamento aqui do Daniel. Vocês já estão cansados de ouvir minha voz, né? Tá, mas bom ser Mas é um nome bonito, é um nome bonito. Da Cova dos Leões. Eu concordo com o que o Filemon falou. O senhor, eu acredito que conhece a Giovana Zanetti, né, vereadora. Ela com certeza trabalhará com o senhor para promover o lazer lá do bairro. Mas para promover o lazer em toda a Criciúma também, eu tenho um projeto que é transporte público, pelo menos nos fins de semana, de graça, para que os jovens possam sair de suas localidades, né, de suas casas, e ir para os grandes parques, né, Altair Guide, que foi construído para isso, o das Nações e o Imigrantes. Então, para que eles saiam das suas casas e vão para esses grandes parques, transporte gratuito nos fins de semana. Eu concordo também com o que o Tiago falou. A pressão psicológica começa dentro da escola. Quando a gente é cobrado por 10, 15, 20 matérias vezes, e às vezes o aluno enlouquece mesmo, não vou fazer mais nada, né? Mas, enfim, é obrigatório, porque hoje, sem a educação, a gente não vai muito longe. Hoje, sem terceiro ano do ensino médio, a gente não se torna gari, não passa para o concurso público para se tornar gari, que é um grande emprego. Não desvalorizando, é um grande emprego, faz um grande serviço, todos os empregos são importantes. Então, eu queria deixar esse negócio do transporte gratuito e também queria dizer ao senhor para que a prefeitura reavalie os psicólogos nos postos de saúde.
Muitas pessoas estão esperando, muitas. Inclusive lá da escola, há pessoas que estão esperando há meses. Dizem que há psicólogo, dizem que o telesaúde funciona bem, mas não é assim que funciona. Na realidade não funciona bem, enfim, quase que tudo que é estatal não funciona muito bem. Mas enfim, eu acredito que pode melhorar. Também quero trazer as casas de apoio para também ser votado. Casas de apoio psicológica para crianças, para adolescentes, não só de apoio psicológico, mas também lá elas podem buscar refúgio e se foram abandonadas, se foram maltratadas, podem buscar um auxílio do próprio município. Oh, meu Deus, é muita coisa. Mas eu acredito que isso daí é mais âmbito estadual, mas eu vou deixar também aí anotado, né, sobre o ProERD. O ProERD poderia se estender, não ficar apenas no 5º ano, que eu acredito que acontece, né, poderia se estender por mais alguns anos, a fim de alcançar o maior número de crianças. É isso, obrigado. Quero já colocar em votação as propostas do Daniel, né, que é a Casa de Apoio Psicológico para Crianças e Adolescentes, a passagem livre no final de semana para os jovens, para que possam circular, conhecer os parques da cidade, se divertirem nesses parques, praticarem atividades físicas, enfim, legal. E tem uma outra proposta que ele fez ali, que... Tá, isso realmente a gente já está trabalhando. Hoje ainda tivemos uma reunião com o secretário de Saúde. Então, essas duas propostas em votação. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Muito bem, aprovadas também. Valeu, Daniel. O ProERD, ele não é uma política pública, ele é um programa da Polícia Militar, então a gente não tem ingerência, mas a gente pode, claro, conversar com ele e ver se isso vai avançar para outros níveis de ensino, tá bom? Obrigado pela sugestão. Mais alguém gostaria de propor aqui na mesa? Alguém? Não? Não? Tá. Seu nome? Otávio. Otávio. Qual é a sua sugestão, Otávio? Fique com a vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Otávio. Muito obrigado pela mesa e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por todo mundo que está aqui. Eu acredito que esses espaços que a gente pode discutir valores da juventude e a gente pode discutir valores da nossa sociedade atual são muito importantes. E por isso que uma das minhas resoluções que eu penso seria o fato de produzirmos debates dentro das escolas. Como um diretor de um grupo que produz debates dentro da minha escola mesmo, eu posso dizer com certeza, debates são uma das coisas que a gente mais consegue fazer o aluno, fazer o jovem se desenvolver politicamente, se desenvolver oratória, desenvolver negociação, muitas coisas que são importantes para a vida adulta e que são coisas que a gente realmente vê um laque assim na nossa juventude, de pessoas que participam politicamente e pessoas que debatem sobre a nossa atualidade. Isso é uma coisa muito importante, porque, como já foi dito antes desse atributo, foi que palestras geralmente não são efetivas, porque elas são muito passivas. Vocês sentam numa cadeira, ficam olhando ali 1, 2 horas alguém falando, que às vezes pode ser um discurso chato, pode ser algum discurso que não tem nada muito a ver, sabe? E a gente fazer um debate é uma coisa que não é alguma coisa tão difícil, é uma infraestrutura que precisa de muito pouco, só precisa de uma organização realmente, das nossas escolas públicas, de todo o nosso Ministério da Educação. Então, eu acredito que os debates são muito importantes para a gente desenvolver uma discussão ativa, conseguir ouvir a juventude, porque o que a gente está fazendo aqui é uma coisa muito importante, que, querendo ou não, é para um grupo seleto de alunos. Eu tenho certeza que não tem todas as pessoas de várias escolas aqui, são números muito reduzidos, realmente. Então, eu acho muito importante a gente fazer esses debates. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos, boa noite à mesa, agradeço pelo tempo cedido. E eu queria perguntar, assim, mais uma pergunta para entender, por que a maioria das escolas não oferta sessões de psicólogos, de atendimento psicológico
Porque essa é uma coisa que pode valorizar a vida, pode valorizar todas as questões que foram debatidas hoje. Inclusive, é muito importante, porque uma discussão de drogas precisa de alguém que entenda do assunto, alguém que entenda o que a química de uma droga vai fazer no cérebro, sabe? E a sugestão de ter psicólogos ofertando sessões dentro das escolas traz um apoio a tudo isso. A maioria das escolas hoje não oferece, não é uma norma, só é uma norma que tenha psicólogos dentro das escolas. E isso é, de uma certa forma, um absurdo. Deixar um psicólogo dentro de uma escola fazendo, às vezes, função de coordenador, ou uma função que ele não foi realmente o que ele estudou na faculdade, para só dizer que tem psicólogos dentro das escolas. Eu acho que seria muito necessário que eles pudessem ofertar sessões ou dinâmicas em grupo e mais palestras. Acho que seria uma ótima ideia e uma temática que deveria ser abordada. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Proposta. Já quero aproveitar e colocar em votação essa proposta e a anterior também. Debates dentro das escolas, né? Regulamentar isso para ver. Isso, exatamente. E os psicólogos na escola. Então, eu quero colocar já em votação para a gente ir, porque já estamos finalizando a nossa audiência hoje. Eu quero colocar aqui, debates dentro da escola e psicólogos na escola. Depois a gente redige melhor. Está em votação. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Já vi que foi aprovado por unanimidade. Então, tá bom. Obrigado. Vamos lá agora. Boa noite novamente, né? Então, eu só vim sugerir algumas coisas aqui. Já foi citado questão de âmbitos de lazeres e tal, né? Como o nosso colega ali, Filemon, citou. Só que assim, a gente pode analisar que a maioria do tempo de nossas vidas, de nós jovens, né? A gente passa dentro de escola. Então, praticamente a escola é a nossa segunda casa, né? Só que assim, a gente não tem em si um espaço para conseguir conversar entre jovens, entendeu? Tudo bem que tem pessoas que são formadas em determinadas áreas, que são especialistas em determinados assuntos, mas nada melhor do que um jovem para conversar com outro. Eu sei que um jovem vai entender o outro jovem de uma maneira bem melhor, né? Outra coisa que também eu acho bom frisar, né, é a incentivação de grêmios estudantis. Aqui a gente tem o exemplo do IFSC, correto? E que tem o Grêmio Estudantil representando. Então, assim, eu acho que é muito interessante, já passando a proposta para a Cris, né, para o ano que vem. E também a gente vê que existem vários meios de prevenções, como do suicídio e assim por diante. Então, por que não criar um mês, né, municipal de prevenção às drogas? Essas são as sugestões e obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado. Tá, então vamos já colocar em votação essas duas propostas, que é incentivar os grêmios, a criação de grêmios estudantis nas escolas, né, que esse poderia ser esse espaço para o jovem, né, fazer esse diálogo, essa conversa. E o grupo, né, que eu não sei se a gente pode estar fazendo essa proposta, porque aí vai depender da escola, né? De formar aí os grupos de jovens para fazer discussões, para fazer bate-papos, né? Porque, como ele disse, assim o jovem se sente mais à vontade. São eles, é entre eles, né? É legal, gostei da ideia. É interessante, né? Pode? Ah, então tá ótimo. Então vamos levar. Tu queres complementar? Ah, tá. Muito bem. Seria isso, né, que a gente está tratando aqui. Então, eu já quero colocar em votação, os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Muito bem, aprovado também. Mais alguém gostaria de fazer alguma sugestão
Ainda temos um tempinho. Eu desejo cumprimentá-los novamente, boa noite de novo. Eu queria só frisar aqui Seu uma nome, coisa... só coloca o teu nome para a gente ficar... Ah, tá. Meu nome é Ângelo Silman, eu sou representante do João D'Agostinho. Eu gostaria de falar algo que foi dito aqui, né, que eu acho que não foi muito bem entendido a respeito de incluir o projeto de vida nas crianças lá desde o prezinho. Porque a gente vê, inclusive, é algo que eu posso testemunhar aqui, de pessoas do 2º ano do ensino médio que não sabem o que querem fazer depois de acabar a escola, né? Pessoas que só querem saber de jogar, não que seja ruim, né? E, enfim, se envolver com coisas fúteis e não sabem fazer uma conta básica, né? Então, eu acredito que se for incluído o projeto de vida, que é algo muito importante, reflexivo sobre o eu, desde lá de baixo, eu acredito que vai ser, sim, também bem eficaz, né? A respeito da conscientização contra esse uso de drogas que tem crescido cada vez mais no nosso país. Obrigado. Muito bem, muito obrigado pela proposta. E já vai para votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. E quem tiver alguma manifestação contrária, muito bem, aprovada também. Mais alguém? Enquanto alguém decide, eu vou fazer aqui um agradecimento especial ao Colégio Marista, ao Colégio Unesc, ao Colégio Leme, também ao IFSC, ao nosso colegião, em especial ao Alôncio, que nos permitiu estarmos aqui nesse espaço. Muito obrigado, Alôncio, pela parceria e pelo apoio. Ao Colégio João D'Agostinho, né, aqui na pessoa da Cris. Qual é o outro professor que está aí? Da Cris D'Agostinho. Ao Miguel Giaca. Quem é o professor aqui que eu gostaria de... A Cissa, que é da Ré, né? Do Pedro da Ré, lá da Mira do Mato. Muito obrigado, Cissa, por estar aqui se fazendo representar com seus alunos, tá bom? Teve algum colégio aqui que eu não mencionei? Não? Os que eu mencionei é o que estão aqui? São o que estão aqui, é isso? Então, tá bom. Eu só gostaria de perguntar mais uma vez, tem alguém que gostaria de fazer alguma sugestão? Certo. Eu ia fazer essa fala para ele, acabei esquecendo. Nós temos o dia e a semana, que a semana é de 19 a 26 de junho e o dia 6 de setembro, de prevenção ao uso de álcool e outras drogas. E do tabaco, dia 31 de março, e dia municipal, né? E do álcool é dia 6 de novembro. Tá? Então, as drogas lícitas e ilícitas estão contempladas no calendário oficial do município com esses dias e semanas de prevenção. Mas eu vou levar, eu vou colocar em votação e vou levar para ampliarmos, então, em vez de uma semana, um mês inteiro trabalhando. Fica legal. Então, boa pergunta. É porque, olha, as escolas, elas recebem, as escolas municipais, né, elas recebem a lei e outras instituições do município, órgãos como a Secretaria de Educação, elas têm ciência da lei. Deviam estar fazendo algo no sentido de conscientizar as pessoas, de prevenir, né, o uso de substâncias. Se vocês não estão percebendo isso, vendo isso acontecer, é bom que a gente saiba, porque vocês também são cidadãos que precisam fiscalizar as leis, nos ajudar, né? Isso, NEP também, né? Boa sugestão. Tá vendo? Então, as leis, elas existem. O problema é que, às vezes, realmente, como você falou, não são cumpridas, né? E é bom que a sociedade se mobilize e faça cumprir as leis. Elas são necessárias. Muito necessárias. Ninguém faz uma lei por nada. A
Câmara não está lá para fazer lei para engavetar. É para ser cumprida, porque ela é necessária. Gostei de ter levantado o assunto. Muito obrigado. Bom, pode aplaudir. Vale sim, pode aplaudir. Olha, eu quero mais uma vez agradecer muito mesmo a presença de vocês aqui. Muito. Contribuíram imensamente. Eu gostaria de sugerir que saíssemos daqui com uma comissão formada para a gente dar continuidade lá na Câmara, em reuniões esporádicas, mas com um grupo de alunos, uma comissão de alunos. A gente poderia até fazer aqui, como tem poucas escolas aqui, uma pessoa, um aluno de cada escola. Minha sugestão. Não quer dizer que tenha que ser essa a válida, né? Mas que a gente saísse daqui com a proposta de uma comissão para continuarmos essas discussões e acompanhar esses encaminhamentos que foram dados aqui, se realmente vão ser levados a termo ou não. Certo? Vocês concordam com a criação dessa comissão? Poderíamos... Oi? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que a assessoria coloque ali, anote o telefone e o nome de quem quer fazer parte dessa comissão, e depois eu vou estar entrando em contato para a gente agendar as datas e horários lá na Câmara de Vereadores, para continuarmos aqui com essa nossa audiência que foi maravilhosa. Pode ser? Em votação, então, a criação da comissão. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Muito bem. Aprovada por unanimidade. E aí, assessora, por gentileza, quem quer participar dessa comissão? Tiago, vamos fazer o seguinte, quem quiser aqui da mesa, já coloca o teu nome, o teu telefone. Quem mais? Ah, tá. Aqui. Isso. Alguém de vocês aqui gostariam de participar? Qual é o teu nome? Amanda. Tá, Amanda, eu já tenho aqui o nome dela. Já deu. Amanda. Onde é que está a Amanda? Aqui. Amanda, coloca o teu telefone aqui para mim. Pessoal, eu só vou aguardar. Hã? Vai também? Não? Eu vou só aguardar para que finalizem ali os componentes aí da comissão, os membros da comissão. Eu não sei se todos foram contemplados aqui, todas as escolas. Qual é o seu nome? Karen. Vem aqui, Karen. Coloca o teu nome aqui. Ah, tá, a assessora está ali. Pode pegar com ela. Bom, enquanto ela faz o apanhado ali dos dados, eu quero dizer que, em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas vereadores, agradeço a todos presentes aqui e também pela participação. E informo que aí o resultado desta audiência pública poderá ser convertido em proposições legislativas e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. E agora, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta audiência pública. Muito boa noite a todos.